Fala galerinha, professor Sérgio na área e hoje a gente vai falar sobre domínios morfoclimáticos brasileiros. Então não vamos perder tempo e vamos direto para a vinheta porque essa aula vai começar agora. Bom, se você chegou aqui por alguma indicação numa pesquisa feita aí no YouTube, esse é o canal Professores do Brasil e eu sou o professor Sérgio Oliveira. Conheça os outros vídeos do canal, se você curtir, é claro, dá um like aí e também inscreva-se para ter acesso a essa e outras aulas e também para receber os avisos, claro, né? Se você tocar lá no sininho toda vez que surgir algo novo aqui no canal. Esse canal não é um canal exclusivo para ensino de geografia e atualidades. Eu também discuto coisas sobre a educação no Brasil. Mas como sou professor de geografia, eu sempre trago para cá alguns resumos dos conteúdos mais importantes para você que está estudando. Então, vamos parar de enrolação e vamos começar a falar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Primeiro, a gente define aí domínio morfoclimático e vale a pena deixar claro que há uma diferença entre bioma e domínio morfoclimático. Quando eu falo de bioma, eu falo do conjunto de formas de vida características de um determinado lugar. Já os domínios morfoclimáticos vão ser formados pela interação e integração entre uma série de elementos que inclusive dão condições para a existência dos biomas. Por exemplo, a gente está falando de solo, está falando de clima, relevo e hidrografia. E além, é claro, de falarmos de fauna e de flora. Todos esses elementos juntos vão formar uma paisagem, um ambiente único ou com poucos semelhantes em outros pontos do planeta. E a gente aqui vai se focar na classificação de domínios morfoclimáticos desenvolvida pelo professor Aziz Absaber, um dos mais importantes geógrafos que a gente tem no Brasil. Bom, então aqui a gente tem um esquema que ajuda a entender quais são os elementos que formam um domínio morfoclimático. Então a gente tem aqui, ó, o clima, o relevo, a vegetação, o solo, a hidrografia e a própria fauna, ou seja, os animais que vão interferir nisso aqui e vão criar um ambiente único. E aí, na classificação do professor Aziz Absaber, a gente vai encontrar esses domínios morfoclimáticos que estão aparecendo aqui no mapa, na legenda, inclusive, para vocês. A gente começa pelo domínio amazônico, que ocupa a maior parte da região norte. O domínio de cerrado, presente aqui, ó, se espalhando por toda a região centro-oeste, parte da região norte, parte da região nordeste. O domínio de mares de morros, que se estende do litoral nordestino até o litoral da região sul. O domínio da Caatinga, que vai estar presente justamente ali naquela região do sertão nordestino. O domínio da Mata de Araucária, que a gente vai encontrar lá no sul do país. O domínio dos pampas ou pradarias, que vão estar no extremo sul do nosso país, ali divisa com a Argentina e o Uruguai, além de várias áreas de transição. O que são essas áreas de transição? São áreas que vão misturar elementos de um e de outro domínio morfoclimático que estejam ali bem próximos. Eu vou dar um exemplo aqui bem direto. Eu tenho aqui, ó, nessa faixa que eu estou mostrando aqui, o Agreste. O Agreste é uma região de relevo mais elevado que a gente vai encontrar entre o litoral do Nordeste, a zona da mata, e o sertão nordestino. Eu já falei sobre isso em uma aula anterior sobre o Nordeste, e aí eu vou deixar um card aqui em cima para você dar uma olhada nessa aula. Então a gente vai perceber que existe uma transição porque a gente vai encontrar de um lado características semelhantes a esse ambiente aqui dos mares de morro e da Mata Atlântica, enquanto do outro lado a gente vai encontrar um ambiente semelhante ou mais próximo da vegetação e de todas as características da Caatinga. É como se ao longo do espaço de um
domínio morfoclimático para o outro, a gente fosse observando claramente essa passagem, essa transformação. E é isso que a gente vai chamar de área de transição. Por quê? Porque essa transformação é justamente uma transição entre um ambiente e outro, beleza? E a gente vai se concentrar nos domínios e menos nas áreas de transição, mas eu vou dar alguns exemplos aqui do que são essas áreas de transição. Além do agreste, a gente também vai encontrar o meio norte aqui na região nordeste, fazendo a transição entre o sertão e a região de domínio amazônico. A gente vai encontrar aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, o Pantanal. Mas se em algum momento, em alguma avaliação, surgir a necessidade de apontar algumas dessas áreas de transição, lembre dessas três que eu acabei de citar: Pantanal, o meio norte no Nordeste e o agreste nordestino. Beleza? Vamos lá, segue em frente. Bom, vamos começar falando do domínio morfoclimático amazônico, que é aquele que vai se espalhar pela maior parte da região norte e vai se estender até parte do centro-oeste e também aqui, ó, o extremo oeste do estado do Maranhão, que fica no Nordeste. A gente já tratou de Amazônia quando o assunto foi região norte. Eu também vou deixar um link aí embaixo, um card aqui em cima para você dar uma olhada nessa aula. E esse domínio morfoclimático amazônico vai ser marcado principalmente, é óbvio, pela presença da floresta amazônica, mas também por toda aquela rede de rios que compõe a bacia do Amazonas. E é justamente aí que a gente vai encontrar essa floresta dividida em três ambientes bastante distintos. O primeiro tipo de mata é chamada de igapó, que é aquela parte da floresta que está constantemente alagada, ou seja, aquela que está em meio aos rios que formam a bacia do Amazonas. Então é onde a gente vai encontrar uma vegetação toda adaptada à vida em meio às águas do rio Amazonas e dos demais rios da região. A gente também vai ter a chamada mata de várzea. E aí, o que significa várzea? Várzea é aquela área de transbordo do rio no momento em que a gente tem período de cheia acontecendo. É justamente essa parte aqui que, no período da baixa dos rios, ela está aqui assim, ó, dessa forma, seca, porém, quando vem o período de cheia, essa área toda vai estar alagada. Então você tem uma vegetação que também está adaptada a essa condição de passar parte do ano seca, parte do ano alagada. E a outra parte da floresta é a chamada mata de terra firme. São as áreas um pouco mais altas ou mais distantes dos rios, onde mesmo nos períodos de cheia mais intensa dos rios, a água não atinge essa parte da floresta. E é aí que a gente vai encontrar toda uma vegetação bem densa e bem variada, bem diversa. E é onde a gente vai encontrar as árvores mais altas. Toda essa área, eu vou voltar aqui para o mapa, só para lembrar de um detalhe, ela tem todo esse pedaço aqui em vermelho, que vai representar aquilo que a gente chama de arco de desflorestamento, ou arco do desmatamento. É justamente essa faixa aqui que se assemelha a um arco que a gente vai encontrar não só as áreas de extração legal, mas principalmente as áreas de intensa extração ilegal de madeira. E essa área, infelizmente, não só está sofrendo com esse processo de desmatamento, mas também com as queimadas. Queimada que é uma prática principalmente de agricultores da região para limpar a terra, para remover a floresta e tornar parte dessa terra área de produção agrícola ou de criação de gado. E isso vem fazendo com que as áreas dentro desse domínio morfoclimático que não contam mais com a presença da floresta venham
se expandindo. E, infelizmente, essa realidade da ação humana degradando o espaço desses domínios morfoclimáticos vai ser uma constante nesse vídeo. Bom, então agora a gente passa para o nosso segundo domínio morfoclimático, que é o cerrado. Aqui no mapa a gente pode encontrar a área de distribuição original do cerrado brasileiro, que é essa aqui em cima, marcada em verde escuro, e aqui embaixo a mesma área, porém na atualidade, ou seja, em 2002 a gente já tinha toda essa área do cerrado tendo sido transformada. E transformada por quem ou por quê? Pela expansão do agronegócio. Então não é por acaso que a gente tem no cerrado o bioma mais transformado em menos tempo dentro do território brasileiro. E uma das características naturais desse domínio morfoclimático é a sua biodiversidade. Porém, as características de clima, elas mostram que existem basicamente duas estações. Uma estação seca e uma estação de chuvas. E como em função da continentalidade que está presente aí, a gente tem um vídeo falando sobre elementos e fatores do clima, que você também pode dar uma olhada. Eu vou deixar todos os links dos vídeos que eu estou citando hoje aí embaixo para você poder pesquisar. Essa área é uma área de clima bastante seco, de baixa umidade. Então a gente vai perceber que a vegetação do cerrado se assemelha à vegetação da savana africana, onde essas características climáticas de baixa umidade também estão presentes. Então a gente vai perceber que há toda uma vegetação adaptada a essa característica climática que a gente encontra aí no domínio morfoclimático de cerrado. Bom, como eu falei, nas últimas décadas, essa região vem passando por um intenso processo de transformação, de degradação do meio natural para a introdução tanto da pecuária quanto da agricultura intensiva. A agricultura intensiva, que é aquela onde a gente vai encontrar a mecanização, onde a produção vai ser feita em larga escala, visando principalmente a geração de matérias-primas industriais e também o mercado externo. Como eu falei anteriormente sobre a Amazônia, infelizmente aquela característica de transformação em função das atividades econômicas humanas aqui se repete, só que num ritmo muito acelerado, porque esse é um processo que vem acontecendo nas últimas décadas e que promoveu uma intensa transformação, como ficou muito claro quando a gente viu aqui no mapa da área de cerrado. O nosso próximo domínio morfoclimático vai ser o de mares de morro, onde a gente vai encontrar o bioma da Mata Atlântica. E aí eu quero que vocês guardem o seguinte detalhe. Eu acabei de dizer que o cerrado foi a área, o domínio morfoclimático mais transformado no mínimo de tempo dentro do território brasileiro. Porém, historicamente, o domínio morfoclimático mais alterado é essa área onde nós vamos encontrar a Mata Atlântica. E o motivo dá para a gente compreender historicamente. Dá uma olhada aqui nesse mapa, onde é que nós tínhamos aqui mais em amarelo, né, nessa área mais amarelada, por onde se estendia a Mata Atlântica, tá? Ela se estendia por toda essa faixa próxima ao litoral brasileiro. E foi justamente essa faixa litorânea do Brasil a primeira a ser ocupada. Então o início da ocupação do território brasileiro se deu justamente na área onde se encontrava a Mata Atlântica. E o resultado disso, ao longo desses cerca de 500 anos de ocupação, de fato, do território, é essa transformação onde, aqui na legenda mostra, ó, em verde, a gente vai encontrar as áreas de remanescentes da Mata Atlântica. São as poucas áreas onde a Mata Atlântica ainda existe. E na maioria delas, por força de lei,
porque são áreas que foram transformadas em áreas de reservas ambientais, tanto por leis federais quanto por leis estaduais ou municipais. Então, essas são as poucas áreas de remanescentes de Mata Atlântica que a gente vai encontrar no Brasil. Então, guardem. O domínio morfoclimático mais alterado ao longo da história do Brasil é o domínio de mares de morros, onde a gente vai encontrar o bioma da Mata Atlântica. O domínio que mais rapidamente foi alterado, então foi alterado de forma mais intensiva, foi o Cerrado. Nós vimos isso no mapa anterior. Então, quais são as características desse domínio morfoclimático? A gente vai encontrar na maioria desse domínio um clima tropical, do tipo tropical úmido ou tropical litorâneo. O nome Mata Atlântica já diz muito nesse sentido. A gente vai encontrar uma enorme biodiversidade representada pela própria Mata Atlântica, por toda uma fauna variadíssima, e essa flora, como eu falei, hiperdiversa, que conta com mais de 20.000 espécies. E esse tipo de estrutura geológica eu também citei lá na aula sobre fatores formadores do relevo. Então aqui nesse slide, como eu disse, né, ele mostra um pouco da variedade de espécies que a gente vai encontrar. Entre as mais famosas espécies que a gente vai encontrar aqui está o mico-leão dourado, que é uma espécie da Mata Atlântica. Peraí, deixa eu falar de novo. O mico-leão dourado é uma espécie natural da Mata Atlântica, ok? Nunca cometam o erro, queridos, de associar um mico-leão à Amazônia, por exemplo. Guardem isso aí, porque isso pode servir para vocês no futuro, principalmente se vocês se tornarem homens e mulheres proeminentes na política, ou quem sabe se tornem ministros. Vamos seguir em frente, vamos passar para o domínio morfoclimático e bioma da Caatinga. Esse nome vai ser utilizado tanto para a gente se referir ao domínio morfoclimático quanto ao bioma, e vocês já sabem qual é a diferença entre os dois. A característica mais marcante dessa região, que a gente vai chamar de sertão nordestino, é, sem dúvida alguma, o clima, um clima semiárido, um clima bastante seco. E quando eu falei sobre fatores do clima, eu mostrei exatamente como se forma esse tipo climático que está presente aqui nessas figuras que a gente está vendo, né? É uma vegetação, como todas as outras, adaptada ao clima e ao solo, que é um tipo de vegetação que a gente vai chamar de xerófila, um tipo de planta com raízes muito profundas que vão buscar a umidade bem no interior do solo e que costumam ter galhos com bastantes espinhos. É como se a planta tivesse criando uma defesa natural contra o desfolhamento, para que animais e o próprio ser humano chegue o mínimo possível perto delas, para que não possa danificar o pouco de verde que resta a essas plantas. E é aqui também que a gente vai encontrar a figura do vaqueiro sertanejo, a gente vai encontrar a figura do pequeno agricultor, do pequeno criador do sertão, e todas aquelas características sociais que eu citei na aula sobre região Nordeste, quando falei dessa parte específica do Nordeste. Então, o elemento mais marcante no caso do domínio morfoclimático da Caatinga, sem dúvida alguma, é o clima semiárido, o clima bastante seco. Seguindo em frente, a gente passa para a Mata de Araucária, que essa é bem localizadinha e bem específica. Ela é, na verdade, uma área de extensão da Mata Atlântica que, porém, não conta com a enorme biodiversidade que vai estar presente nesse tipo de floresta, né? Ela é uma área específica de concentração de um tipo de árvore que nós vamos chamar de
araucária. Para quem nunca viu essa araucária, como os que estão aparecendo aqui, elas são muito comuns no sul do Brasil. Se trata de uma espécie de árvore que tem uma madeira muito boa, tanto para produção de móveis quanto para a produção de papel e celulose. E isso faz com que essa espécie esteja constantemente ameaçada. Então, esse pedacinho que a gente vai encontrar, vou voltar aqui para o mapa, ó, localizado nos estados do Paraná, Santa Catarina, é uma das áreas bastante ameaçadas, principalmente pelo valor que a madeira, né, que a planta a araucária representa para a economia. É também comum na atualidade, infelizmente, não só a retirada das árvores para o uso da madeira, mas também para a abertura de áreas para a expansão da produção agrícola na região. E para fechar aí o pacote, o último domínio morfoclimático que a gente vai ver é o domínio das pradarias ou pampas. Como dá para ver aqui, ele se estende do extremo sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, passando pelo Uruguai e Argentina. Toda essa área marcada por um tipo de vegetação que é formada por gramíneas. Está aqui, ó, gramíneas, quando eu falo, né, aquele pasto, capim, grama, tudo isso a gente vai chamar de gramíneas. É uma área, é óbvio, pela presença desse tipo de vegetação, muito positiva para a criação de gado, tanto de gado de corte quanto de gado leiteiro, sem dúvida alguma, e essa é uma das atividades mais tradicionais que nós vamos encontrar nos pampas. Porém, vale dizer que a gente também convive aqui nessa região com a expansão da atividade agrícola mecanizada e, infelizmente, essas práticas, principalmente essas monoculturas, ou seja, essas plantações que são dedicadas a uma única espécie, também estão levando os pampas a um processo de degradação, de desgaste, de destruição, como a gente está vendo aqui, ó, a transformação desse solo em areia, que é o que a gente chama de processo de desertificação do solo. Então, mais um domínio morfoclimático sofrendo com a ação das nossas atividades econômicas, sempre se expandindo de forma cada vez mais acelerada. Então, para fechar de vez aqui, eu vou deixar com vocês esse mapa mental com todas as características de cada um dos domínios morfoclimáticos presentes no Brasil. Começamos falando do amazônico e aqui, ó, o relevo predominante, clima, solo, vegetação e a área de ocorrência, o cerrado com as mesmas características, os mares de morro, as zonas de transição, tá aqui, ó, agreste, mata de cocais, que é aquele que eu chamei de meio norte, né? E o complexo do Pantanal, as pradarias e suas características, a mata de araucária e a caatinga. Então é dessa forma que vale a pena vocês estudarem bem esse mapa mental que eu vou fechar a aula de hoje. Espero ter conseguido aí pelo menos resumir bem as características principais dos domínios morfoclimáticos brasileiros para você e dessa forma te ajudar nos seus estudos. Então eu fico por aqui, um beijo, um abraço para todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.